Jonas Campos ao vivo do Parque São Jorge, chegando com as novidades do Corinthians, que vai ter um dia decisivo amanhã, né, Jonas? Essa eleição para presidente tem tudo para ser bastante tensa. Boa noite. Boa noite, Michele, Garrafa, Chico, todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Pois é, Mia, aqui no Parque São Jorge hoje, uma movimentação danada já, com cartazes, panfletos em torno dos candidatos, né? 3 candidatos concorrendo ao cargo máximo do Corinthians. Daqui a pouquinho a gente vai falar desses 3 candidatos, mas antes uma notícia importante para o futuro do Corinthians e, claro, para quem for assumir, né, a presidência do clube, porque ontem o Corinthians chegou a um acordo com a Caixa Econômica Federal para quitar a dívida da Arena até 2040. O Corinthians, portanto, ganha um fôlego, ganha um respiro, né, já que o prazo inicial do financiamento era até 2028. Então o Corinthians ganha esse tempo, inclusive vai poder iniciar os depósitos só a partir de 2022. Respiro importante. Recapitulando, né, o valor da dívida do Corinthians com a Caixa: 569 milhões de reais, 300 milhões de reais serão abatidos com a receita dos name rights, né, o contrato aí de 20 anos, e os outros 269 milhões serão pagos até 2040. Portanto, uma notícia boa, né? Claro que a bucha financeira é grande para quem for assumir, mas pelo menos um fim de novela, né? Claro que ainda tem muita água para rolar, mas um acordo com a Caixa, já que a coisa vinha se arrastando. Tanto é que o André Sanches, né, presidente, hoje licenciado, mas que na prática vem exercendo o cargo normalmente, comemorou na rede social esse acordo com a Caixa. O Andrés publicou a seguinte mensagem, abre aspas: "Voltei ao Corinthians com uma missão: fechar os acordos da Arena. Uma negociação complexa que exige tempo, mas há um mês de fechar o ciclo, meu sucessor pode ter certeza que terá a paz no clube um clube mais forte para investir no futebol. A torcida merece", fecha aspas aí para o André Sanches, comemorando esse acordo com a Caixa Econômica Federal. E amanhã a definição do novo mandatário. Quem será? Duílio Monteiro Alves, candidato da situação, né? Diretor de futebol até pouco tempo. Mário Gobi, oposição. Augusto Melo, também oposição. Os 3 candidatos participaram do nosso Mesa Redonda e a gente coloca um pouquinho agora das propostas de cada um, né? Caso assuma esse posto máximo aqui no Coringão. Vamos ouvi-los. Teu passado é uma bandeira, teu presente é uma lição. Figuras entre os primeiros do nosso esporte bretão. Entendo que o Corinthians hoje precisa de um presidente que una o clube, que tenha diálogo, que converse com todas as correntes, vamos dizer assim, porque só assim o Corinthians vai conseguir transformar a sua administração, a sua gestão, para que a gente utilize bem tudo que foi construído nesses últimos 10 anos. Nós vamos parar de tirar 30, 40 milhões por ano do futebol e vamos reinvestir tanto no futebol como na base. O que nós temos que fazer é chamar nossos credores, começar a pagar as nossas dívidas dentro do que nós conseguimos ter de receita. É uma coisa básica, é um beabá de qualquer empresa. Eu quero que o Corinthians seja um clube saneado financeiramente. Primeiro, que o Corinthians seja um protagonista permanente do futebol mundial. Segundo, como o Corinthians é um clube, que ele dê lazer de excelência ao seu sócio. Não é só um shopping, tá? Nós teremos um parque temático com um hotel, com alguns brinquedos. Nós somos atrás de um dos maiores arquitetos do mundo. É o único arquiteto brasileiro que participa da arquitetura da Disney. E nas conversas, nos projetos que nós tivemos, ele criou dentro do Parque São Jorge um grande parque temático que trará uma receita enorme para o Corinthians. Ele não vai poder construir nem um carrossel, muito menos um hospital, uma roda gigante, um hotel, como ele disse. Ou você vai saneando ele, pondo uma gestão profissional, vai depurando, ou daqui a pouco não vai ter mais Corinthians. As pessoas estão brincando com o clube. É uma gestão que vem há muito tempo no poder, já fizeram coisas boas. Teve um primeiro mandato bom, depois se perdeu o segundo, terceiro e o quarto está sendo pior ainda. Então o Corinthians precisa de uma gestão diferente, de uma renovação. O Andrés não vai participar da minha gestão, isso já está conversado e definido. O Andrés fez a parte dele pelo Corinthians. O Corinthians precisa de uma gestão, primeiro, profissional, com profissionais
extremamente capacitados. Segundo, uma gestão apolítica. Independente se é a situação, se é a oposição, o Corinthians hoje precisa se unir. Daqui 3 anos, 2 anos e 8 meses, se fala em eleição novamente, porque qualquer coisa durante a gestão só atrapalha o clube. E os que são corintianos de verdade, que querem o bem do clube, vão ter muito espaço para ajudar na gestão. O jogador do Corinthians criado lá dentro, nós vamos dar toda a estrutura que a gente estava falando aqui, familiar. Porque o garoto hoje ele tem um empresário para dar uma chuteira, para dar um celular, isso o Corinthians pode dar um trabalho para o pai, principalmente essa... ele não precisa do empresário. Os próximos 3 anos é para dizer não. Não pode fazer isso, não pode gastar aqui, não pode pagar aquilo, não pode. Entendeu? Pois é. E é um resuminho, né, do que aconteceu no Mesa Redonda nas últimas 3 semanas. Verdade. Recebemos os 3 candidatos. Chicão, o que você pode falar então desse momento? O Jonas continua lá, já a gente vai falar, o Garrafa tem pergunta para o Jonas, dessa questão política do Corinthians. Bom, dentro dessa questão política, eu acho assim, o Mário Gobi é o que está com um discurso mais firme, mais veemente, né? O Melo tem umas propostas assim, mais para o clube social do que propriamente para o futebol, né? Quer investir nas equipes de base e tal, mas o Corinthians já vem fazendo isso. Só que não vem aproveitando as equipes de baixo, né? Esse que é o problema, né? Mas já está... É um discurso meio fraco, o do Melo, na minha opinião. E o do Ilho, depois desse acerto que o Andrés fez com a Caixa, ele ganha uma força, né, muito forte, porque era um grande problema esse acerto com a Caixa. Era o maior problema de todos. O name rights, que o André Santos resolveu, com a Neoquímica, né? E agora com a Caixa. E você vê que pagar até 2040, 17 milhões por ano, quer dizer, não vai pagar mais por mês, vai pagar por ano. 17 milhões por ano é uma mãozinha com mel para o Corinthians, até 2040. Né? Que eu já, com certeza, se Deus quiser, não estou mais para ver de perto isso, já estou do outro lado, né? Não, da vida, Chico, se Deus quiser. Pelo amor de Deus. Mas enfim, vai ter milhões mais de corintianos, né? Que vão ter a casa bonita, certinha e bem paga. Tudo em cima. Então, essa atitude do André Sanches pode ser que dê ao Duílio a vitória nas eleições. Então, eu estava fazendo um cálculo aqui, eu acho que o Duílio tem 50% de chance de vencer. Tá. O Mário Gobi, 30%, e o Melo tem 20%. Quer dizer, é uma especulação minha. Mas ele tem esse 50%, na sua opinião, porque por causa desse anúncio da Caixa, esse anúncio da Caixa foi propositadamente feito hoje ou será que realmente aconteceu para ser hoje? Não, eu acho que o acordo da Caixa já estava feito há muito tempo, mas foi propositadamente anunciado hoje, um dia antes da eleição. Para dar uma força. Né, para ser usado politicamente, e como vai ser usado. Né? Mas isso é muito forte. Chico, deixa eu aproveitar, você está falando muito desse acordo da Caixa, o nosso Vini já falou que o Jonas está à nossa disposição. Eu queria, Jonas, se possível, que você esclarecesse, né? Você foi claro, mas eu talvez não tenha entendido. A dívida, o Corinthians ganha um prazo, amplia o prazo para pagar o estádio, a dívida que tinha com a Caixa. Ok, eu tenho lá meu financiamento do carro. Eu tenho que pagar 24 parcelas de R$100 por mês, tá um exemplo. Né? O banco me propõe um acordo, ele aceita que eu pague em 3, 4 anos, mas vai me cobrar juro. O Corinthians vai pagar num prazo maior o mesmo que pagaria num prazo menor ou também teve um aumento nesse valor? Porque se teve um aumento no valor, o negócio não pode ser tão bom assim, né? Pois é, Garrafa, tem esse problema sim, né? Os ajustes anuais, o Corinthians ganha tempo, mas como você citou o exemplo aí do financiamento de um carro, né? Existem os reajustes e o Corinthians, a longo prazo, se você fizer a somatória de tudo, vai acabar pagando mais. Mas o desespero financeiro é tão grande que o Corinthians precisa desse respiro, precisa de tempo. Então, um ponto importante desse novo contrato, um fôlego fundamental para o Corinthians, ganhar esses 2 anos, né, para iniciar o pagamento, vai iniciar os depósitos aí para quitar o financiamento a partir de 2022. Esse é um ponto importante para tentar arrumar a casa. E o Corinthians agora começa, como o Chico Lang falou, a arcar também com essas parcelas anualmente, não é mais um contrato mensal. Existe até um limite, né, de depósito anual, né? O Corinthians não pode exceder os 38 milhões de reais
Então, é um limite aí para o Corinthians não se quebrar mais no âmbito financeiro e até conseguir receita por parte da Arena. O Corinthians até hoje ainda não usufruiu das receitas, né, de bilheteria da Arena, um estádio que a gente lembra, inaugurado na Copa do Mundo de 2014, então a gente já está falando de 6 anos e o Corinthians até o momento não usufrui de nada vindo no âmbito financeiro por parte da sua Arena. Estamos falando de um clube de massa com milhões de torcedores. Então, claro, a longo prazo, questões de juros e reajustes vão acabar sim aumentando o valor, mas para a situação de momento, um contrato estratégico e um respiro importante para o clube, Garrafa. O Jonas é bem claro na questão, não é? O Andrés conversou, eu até comentei com a Michele e com o Celso, no clássico Corinthians e São Paulo. O Andrés, no intervalo do jogo, veio falar comigo. Ele falou, Garrafa, eu vou sair e vou resolver essa pendência do estádio. Falou, o name rights deve sair essa semana, saiu, e até o último dia do meu mandato eu vou resolver a situação com a Caixa. E ele resolve não no aspecto financeiro. Porque veja o que está acontecendo com o Cruzeiro, Michele. O Cruzeiro entrou em parafuso. O Corinthians, talvez, se tivesse que cumprir o que estava no contrato, poderia, como disse o Gobi, a situação é crítica no Corinthians. Então, o Corinthians, ele aumenta a dívida, mas ganha um respiro. É um bom negócio nesse ponto. A situação é dramática financeiramente, mas o Andrés, pelo menos, conseguiu fazer que o Corinthians tirasse um pouco a cabeça do fundo do poço. Mas peraí, ele vai pagar, então, o Corinthians paga para a Caixa 17 milhões por ano até 2040? Até 2040. Até 2040. Então, é isso que o Garrafa está falando. Deixa eu fazer a conta. Para 2022 até 2030 são 8. Então vão ser 18 anos, pagando 17 milhões? 17 milhões. Quanto que é 18 milhões? Mas se você vê com o faturamento, Michele, coisa que não acontecia, que o Jonas falou bem também, que é importante... 306 milhões? Michele, mas o Corinthians vai poder pegar a receita da Arena, investir nos jogadores e tal, e chegar a fazer 17 milhões, né? Teoricamente. São 306 milhões. Agora, para quem estava... A dívida era de quanto? Alguém sabe essa dívida com a Caixa? O total da dívida? O Jonas falou, vai ter um juro, mas você que está ganhando um respiro, Michele. Não, eu sei, nesse aspecto... só queria saber de quanto que era a dívida. A Caixa estava cobrando 579 milhões de reais. Não, se for 579 milhões e o Corinthians está pagando 306, está maravilhoso. Então, mas veja bem a matemática da coisa. Ela estava querendo isso. O Corinthians achava que devia 400 e pouco. Bom, mesmo assim está bom para o Corinthians. Então, mas mesmo assim foi feito um acordo, né? E então, o Corinthians acabou, na minha opinião, mesmo pagando juros, é um bom negócio. Ele ganhou um respiro. E, de repente, se eles fizerem um carnezinho, tipo de carro, que você pode quitar as últimas antes, de repente você paga, tipo assim, a parcela do ano de 2039, você já paga, de repente, você paga 10 milhões agora. É a Vicenda que fala, né? Sabe isso aí? Você já foi mais ou menos uma coisa parecida com empréstimo para você comprar imóvel, né? E carro também. Renegociação, gente. As últimas parcelas. Bom, lá...